Olá, crianças, tudo bem? Aqui mais uma vez, né, para a aula de ciências, aquela aula que vocês adoram, né? Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências para o segundo ano, aula do dia 3/6 de 2020. Então, eu acredito que essa aula vocês vão amar. Dando continuidade à aula da semana passada, tá? Nós falamos sobre a característica dos seres vivos, lembram? Só que agora nós vamos falar sobre os fatores ambientais, né? Fatores do ambiente, que também é indispensável para os seres vivos, né? O ambiente em que eles vivem, né? Os fatores que são que servem e ajudam na sobrevivência deles. Aí nós temos aqui, ó, os fatores ambientais. Os seres vivos dependem um dos outros e também dos fatores não vivos, como o solo, o ar, a luz do sol e a água. Então, os seres vivos, eles também dependem dos seres não vivos, porque o solo ele não tem vida, né? Ele não é vivo. Então, ele depende do solo, depende da água, depende da luz do sol, né? Para sua sobrevivência. E a água. A esse conjunto de relações damos o nome de ecossistema, né? Então, quando eu junto a água, o solo e a luz, calor do sol, a luz do sol, eu chamo esse conjunto de ecossistema, tá bom? Então, nós vamos lá. Então, como vocês estão vendo, olha essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, um pequeno ecossistema. Então, aqui nós temos vários seres vivos, né? Vocês observam que temos vários seres vivos aqui, ó, nesse pequeno ecossistema aqui. Nós temos a borboleta, nós temos plantas, né? Mas também temos seres não vivos, que é a água, o solo, né? Por isso que ele diz que é um pequeno ecossistema. Lembrando, ecossistema, mais uma vez, é o conjunto de solo, luz do sol, água, esses três juntando formam um ecossistema, ok? Vamos lá. Ele diz assim, fatores ambientais. A água, o solo, as rochas, o ar, a luz e o calor do sol são exemplos de fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos. Embora eles sofram algum tipo de transformação, mas eles não têm as mesmas características dos seres vivos, tá? Aí nós temos aqui, vocês vão ler com o papai e a mamãe aqui na página 5, tá? Vocês vão ler esse texto para vocês irem aprendendo mais, tá? Principalmente o que? A leitura. Aqui embaixo vocês têm 3 ecossistemas diferentes. Os ecossistemas podem ser grandes, como um rio, uma floresta ou um campo, ou pequenos, como um jardim, uma horta ou uma simples poça de água. Ele vira um ecossistema, tá? Aí nós vamos falar aqui na página 6 sobre onde as pererecas se escondem, né? Aí que ele diz assim, que as pererecas, elas vivem dentro de uma bromélia. Vocês sabem que diz assim, que durante a parte mais quente do dia, as minúsculas pererecas ficam nas pequenas lagoas que se formam nas plantas ou se escondem sob folhas úmidas. A água das bromélias atrai muitos insetos para as pererecas. Então, as pererecas não são nem um pouquinho besta, né? Olha o que elas fazem. Elas se escondem aqui dentro, porque olha o formato da plantinha das folhas da bromélia. Ela fica tipo uma casinha, né?
assim, vai juntando. Então, quando chove, aqui, ó, enche de água. Então, o que que acontece? Muitos insetos se aproximam. Aí as bromélias, as pererecas vão para lá e fica escondida. Quando os bichinhos se aproximam, elas vão lá e comem. É o alimento delas, é os insetos. Então ela vive dentro dessas bromélias aqui, ó. Porque quando chove ela enche de água, fica cheio de água. Aí ela o que faz? Atrai os insetos, as pererequinhas estão lá só esperando para comer, né? Então, isso aqui é só para vocês terem um exemplo, mas vocês vão ler o texto com o papai e a mamãe, tá? Tem a imagem aí mostrando também a bromélia, né? E a água que se acumula e a pererequinha do lado, lá só esperando os insetozinhos para comer, né? Aí nós vamos realizar o quê? A nossa atividade. Só que você vai pegar o seu livro, lembra que tem aqui, ó, as folhinhas para recortar. Olha que legal, vocês adoram fazer isso, recortar, né? Prestar atenção para recortar em cima do pontilhado, para não cortar as escritas que tem atrás, tá? Por isso, prestar bem atenção na hora de fazer o recorte. Aí você vai recortar essas figurinhas e vão colar, né? Vamos lá, recortando as figurinhas. E nós vamos colar, tá? Tô recortando o meu, vocês também vão recortar o de vocês, tá? Já tô terminando, porque isso aqui é rapidinho, que vocês já sabem como faz o recorte, né? Então vamos lá. Aí, terminou de recortar, nós vamos colar. Cada um no seu lugar, tá? Eu espero que vocês estejam fazendo correto aí o de vocês, tá? Recortando tudo certinho. Eu já terminei o meu. Quero ver quem terminou junto com a professora. 1, 2, 3. Eu já terminei. Pronto, terminei. Agora nós vamos colar, né? Aí ele diz assim: eu vou colocar aqui a minha cola. Lembra que é para colar a figurinha, não é o livro, tá? É só um pinguinho de cola. Tá bom? É um pinguinho, ó. Pinguinho, não é para colar o livro, é só a figurinha, tá? Vamos lá. Aí recortou as figurinhas, agora nós vamos colar, tá? Aí diz assim: as imagens recorte as imagens da lateral da página e cole nos espaços adequados. Depois reescreva o texto substituindo as imagens pelas palavras correspondentes, ok? Nós vamos lá. Quem é que vem primeiro? A água, né? Vamos lá. A água. Depois nós temos o solo. A luz de quem? Do sol. A luz do sol. São considerados fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que as plantas e os animais, certo? Quem colou assim, olha, preencheu, está certinho, ó. A água, o solo, a luz do sol são considerados fatores não vivos. Eles podem sofrer algumas transformações, mas não apresentam as mesmas características que os seres vivos, como as plantas e os animais. Quem respondeu assim está corretinho. Virou a página, nós vamos para a atividade número 3, na página... Na página 7.
Ou na página 8 agora. Aí vamos lá. Ele diz assim: leia o texto em seguida, responda as questões. Uma borboleta que voa de flor em flor. Aqui também há formas, cores e movimentos. Mas na borboleta e na flor existe algo que não tem ao relâmpago. Não tem no relâmpago, na nuvem, no vento, e é a vida. Que na borboleta ela tem o quê? Vida, né? Já na nuvem, no relâmpago e no vento, ele não tem essa característica, porque ele não tem vida, certo? Vamos lá, letra A. O texto compara diferentes seres vivos ou seres vivos e fatores não vivos? Seres vivos e fatores não vivos, certo? B. Cite uma característica dos seres vivos. Aí nós temos aqui, ó, característica dos seres vivos. Os seres vivos têm o ciclo vital. Lembra do ciclo vital dos seres vivos? Ele nasce, crescem, podem se reproduzir e morrem. Juntando esses três, forma o quê? Um ciclo vital. E respiram e se alimentam. Então, essa é uma característica do ciclo vital dos seres vivos. Repetindo, os seres vivos têm um ciclo vital. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Respiram e se alimentam. Os seres não vivos, eles não têm essa característica, ok? Vamos lá. Agora, nós temos aí, na número 4, os animais passam por várias transformações, por várias fases em seu ciclo vital. Observe na imagem a seguir o ciclo de vida da rã. Agora complete as frases. No ciclo de vida da rã, ocorre o quê? A metamorfose, aquele processo de transformação pelo qual a borboleta passa, o sapo passa. Lá na aula anterior nós tivemos o pintinho também, que vocês viram, né? Então eles sofrem esse processo chamado metamorfose. Que é o conjunto de mudanças pelas quais o animal passa até atingir a sua fase adulta. Então, esse processo de mudanças, né, que nós chamamos de metamorfose, ok? B. As fases do desenvolvimento da rã são... Aí tem aqui, ó, as fases, ó. O processo é a metamorfose. As fases do desenvolvimento temos aqui, ó. Primeiro ele vem os ovos, depois ele passa para o girino e ele vai se transformando até chegar o animal adulto. Então, esse processo de mudança, essa transformação é que nós chamamos de metamorfose, ok? Então, essa aula, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que é uma aula bem fácil de entender, né? Mas algumas crianças têm um pouco de dificuldade, claro, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês entenderam, tá? Eu coloquei uma figurinha ali para vocês de proteção, ok? Boa aula para vocês e até mais! Segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de empreendedorismo e educação financeira. E hoje é o dia 3 de junho. É um dia muito especial para mim, porque é meu aniversário. Eu estou muito feliz, mas estaria muito mais se eu encontrasse todos vocês, dar aquele abraço, dar aquela risada boa que a gente dá junto. Mas eu sei que quando a gente voltar, a gente vai comemorar juntinho, não vamos? Então vamos lá começar a nossa aula. Hoje a gente vem tratando de A Árvore dos Sonhos. As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 16 e 17. Então, nessas duas páginas, nós precisamos colocar a data do dia 3/6. Vamos lá?
Nós temos aí na página 16, a árvore dos sonhos. Muitas pessoas têm sonhos que gostariam de realizar. E você, quais são os seus sonhos? Desenhe na árvore alguns de seus sonhos, tá bom? Então, assim, gente, antes da gente conversar, a gente sabe que a nossa aula de empreendedorismo a gente conversa bastante. Mas antes da gente conversar, eu peço que vocês aí demonstrem os sonhos de vocês através de desenho aí na nossa árvore dos sonhos. Ela é bem grande, então a gente consegue colocar vários sonhos, tá bom? Pausem o vídeo e realizem aí a árvore, tá bom? Voltando aqui, a gente tem na página 17 algumas questões para discutir sobre sonhos. Vamos lá? O primeiro pontinho, que no caso no nosso livro se dá da primeira árvore. Você acha que o seu sonho pode ser realizado? Então, assim, essa é a hora que a gente ouve todo mundo conversa, todo mundo fala, todo mundo interage, mas como a gente não está podendo, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha opinião relacionada a cada uma dessas questões, né? Eu acho que todos os sonhos podem ser realizados, nenhum sonho é assim, além do que não é natural, ele é impossível, né? Todos os sonhos podem ser realizados, aquele que a gente pode fazer algumas coisas para realizar ou até mesmo outra pessoa pode nos auxiliar, tá bom? Mas existe uma coisa, a gente não pode assim, simplesmente, eu sonho em ter uma casa, por exemplo, e eu não vou fazer nada para me ter aquela casa, eu vou só simplesmente ficar deitada e eu vou sonhar em ter uma casa. Não, eu no meu caso, tenho que trabalhar, tenho que juntar dinheiro para ter essa casa. Tá bom? Então, assim, relacionado aos nossos sonhos, a gente pode sonhar muitos sonhos, mas a gente tem que buscar realizar eles também, tá bom? Então, nós temos aí na segunda árvore. O que você pode fazer para que ele se realize? Simplesmente depende de cada sonho. Você tem que fazer algo para ele ser realizado, tá bom? Eu dei o meu exemplo aqui, mas vocês, quando a gente voltar, como a gente tem a nossa aula para a gente retornar, revisar um pouquinho, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí a nossa outra árvore aí que se dá pela cor azul aí. Quem poderia ajudar na realização desse sonho? Então, normalmente, os sonhos de crianças, os pais, os tios, os irmãos podem auxiliar aí, tá bom? A outra árvore que se dá pela cor rosa aí. Algum colega tem o mesmo sonho que você? Então, eu acredito que vai ter, sim, algum colega que vai ter o mesmo sonho que você, tá bom? Gostaria muito de ouvir o sonho de cada um e assim a gente comparar, porque eu acredito que todos vocês, né, acabam coincidindo, parecendo um pouco os sonhos, né? E aí, a última árvore a gente tem, você consegue ajudar na realização do sonho de alguns de seus colegas? Como? Uma coisa que a gente tem que levar para nossa vida, que a gente sempre pode ajudar uma pessoa, inclusive a realizar um sonho dessa pessoa, né? E assim a gente tem que ter a ideia de que quando a gente ajuda uma pessoa, consequentemente a gente está plantando e a gente vai colher coisas boas, tá bom? Mas a gente não pode querer ajudar uma pessoa só porque a gente quer colher alguma coisa ou que alguém ajude, mas sim pelo nosso coraçãozinho bom que todos nós temos, né? E aí nós temos aí que há sonhos que beneficiam não só você, mas beneficiam a todos, tá bom? É sempre bom a gente ter aquele sonho. O meu sonho hoje, atualmente, é que tudo isso passe, toda essa pandemia passe e todos voltem às vidas normais. Esse sonho não me inclui somente a mim, tá bom? Mas inclui a todos vocês, a todo o planeta Terra, tá bom? Sempre é bom a gente ter sonhos assim que incluem várias pessoas. E aí, a gente vem finalizando a nossa aula, a gente conversou um pouquinho sobre os sonhos, fizeram a árvore dos sonhos, né? Com certeza deve ter ficado lindo os desenhos dos sonhos de vocês. Quando a gente voltar, eu quero ver cada livrinho bem colorido, demonstrando verdadeiramente os sonhos de vocês, tá bom? E eu sei que com certeza eu vou me emocionar bastante quando eu ver essa árvore dos sonhos.
E a gente vem aí que na próxima aula a gente vai continuar fazendo algumas atividades relacionadas aos sonhos. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.